e nem dar o nome da instituição, que a gente, a não ser que tenha uma autorização expressa da instituição, a gente não fala. Vamos lá, Vivian, queria te ouvir, daí eu vou tentar responder as duas de uma vez antes de eu sair. Tá. Não, bem simples. Bom dia, pessoal. Eu queria perguntar se você tem visto esse movimento, Tereza, de contratação, mesmo ainda não tendo alguma empresa com a vaga direcionada. Eu sei que está no processo, o IDEC, a gente já falou um tempo atrás, né, uns meses. Mas eu queria entender se você acha que tem esse movimento agora dessa história de contratar as 40 mais, ou as 40 mais, 40 anos para cima, versus essa garotada que não se adapta, não sei qual é o número, qual é a letra da geração, que eu me perco, se é Z, Y, X, não sei, acho que é geração Z, que não se adapta de jeito nenhum ao trabalho. Então, eu já tenho lido várias matérias, inclusive dos Estados Unidos, de trabalhos lá, que o pessoal está voltando a contratar pessoas mais velhas, porque as pessoas, inclusive, que tiveram a pausa, porque os jovens não conseguem se adaptar a um tanto de cargo e funções. A pessoa chega, acha que ela é recém-formada, até estagiária, não consegue tirar uma cópia porque acha que não é função dela. O trabalho, que o último que eu li era o trabalho invisível. O cara sai 4 horas da tarde e vai para o cinema sem avisar ninguém. Ele acha que ele está no direito de fazer isso. E ele também começa a não trabalhar no escritório, fazendo coisas pessoais no computador do escritório, e some por 3 dias, depois volta, sem dar satisfação, sem nada, ninguém manda, ninguém nada. E com isso estão voltando a olhar para as pessoas que mais velhas, né, no caso, meu caso, que tem responsabilidade, que sempre trabalhou, que entendeu que tirar uma cópia às vezes faz parte, não é porque eu sou nível X, Y, Z. Eu queria saber se esse movimento está existindo mesmo, se posso confiar nessa volta. Vamos lá, eu vou falar da experiência aqui. A experiência fora do Brasil, ela existe mas não foi fácil, tá? As plataformas mais conhecidas começaram há 10 anos atrás. Então, ele existe, mas não é dizer que todo mundo aceita, não, tá, Vivian? Não é dizer assim, todo mundo tô louco para contratar quem voltou do mercado. Não, não é. Então, são duas as situações. E aí são duas coisas distintas. Uma que a Ana falou e outra que você falou, eu vou tentar responder. A primeira é, quando a gente vai da empresa, a gente vai dizer para as pessoas... Primeiro eu vou falar do caso da Ana ser outra pessoa, depois eu digo o que a gente faz na empresa. Quando você está depois de uma pausa, você é outra pessoa, porque aquela experiência da sua pausa, no caso dela foi maternidade, mas poderia ter sido outra coisa, é um outro momento de vida, é uma outra situação, é um outro objetivo, a pessoa repensa os valores, a situação, e a disponibilidade é um dos maiores desejos de quem está fora do mercado e quer voltar, é realmente o trabalho flexível, mas isso não é uma realidade no Brasil. A gente não pode falar, isso é uma realidade mais fora do que dentro, tá? Quando a gente vai nas empresas, a gente fala exatamente o que você comentou, a gente fala, ele é um profissional mais resiliente, é um profissional experiente, é um profissional que não... o turnover dele é menor. A gente tem uma lista de benefícios e estatísticas de fora. Essa pesquisa que eu falei é para a gente começar a ter estatística dentro do país. Todo mundo está vibrando com isso? Não, não está, mas eles entendem que são necessários. Então, eu vou te dar um exemplo de um laboratório, de um laboratório e hospital, uma empresa grande de São Paulo, com quem eu falei, pediu para voltar a conversa em março, e a dificuldade do diretor de recursos humanos. Ele fala, olha, quando eu recebo o pedido de uma vaga, uma pessoa me pede, aí ele me deu um exemplo específico, ele falou, olha, me pediram alguém que soubesse cuidar de notas e tudo, fizesse a cobrança específica, mas que eu roubasse, entre aspas, essa pessoa de outra rede, de hospitais e de saúde. E aí o que eu falo para o dono da vaga é o seguinte, o que você precisa é de um cobrador, de alguém que sabe, você não quer um cobrador com experiência em hospital e que esteja nesse momento trabalhando. Então, existe esse descompasso. O que a gente tem que fazer? A gente tem que furar esta bolha, porque essa sensibilidade, equilíbrio de time, essa sensibilidade, por exemplo, eu não posso falar o nome que está gravando, mas uma empresa grande, Laticínios, com quem ele falou, olha, meu time inteiro, eu olho aqui, eu estou vendo todo mundo bem, mas está faltando cabelo branco aqui nesse time, entendeu? Mas é a postura deles, mas eles não são os donos das vagas. O recurso humanos, ele
ele contrata, ele tem dois chapéus, ele fala com a parte de cima e ele vai satisfazer, vocês que são de RH depois, Patrícia e Thaís vão corrigir, e ele vai satisfazer a demanda dele. Então, a gente precisa furar essa bolha e chegar num nível de quem está demandando vaga e tentar levar o valor dessa pessoa. Por isso que eu falei, é um processo um pouquinho longo, mas ele vai acontecer, eu não tenho dúvida. E aí, voltando no que a Ana falou, um programa de retorno em si, como a maneira correta dele ser feito, Patrícia fala depois com mais calma, que eu preciso sair daqui uns 5 minutos, um programa de retorno, ele significa um apoio após a entrada. Não se pode esperar que você chegue quicando, como a gente fala em inglês, hit the ground running, que você chega chutando a bola para gol. Existe uma série de coisas. Então, normalmente, a gente pede para ter um mentor, esse mentor acompanha a pessoa, a gente sugere um acompanhamento, dependendo o programa de retorno significa um período de estágio, mas que não é estágio inexperiente, é um estágio de experimentação, um período de experimentação tanto para quem está entrando quanto para a empresa. Nesse período de experimentação, os dois vão fazer teste, a empresa com o candidato e o candidato não, já vai ser o funcionário com a empresa. Deve ter um mentor, esse mentor acompanha, pelo menos uma vez por semana, numa conversa rápida, saber, em termos de tecnologia, está tudo bem, não está? O que está faltando? No caso de quem ficou muito tempo fora? O que está precisando? O que não está precisando? Como é que a gente pode ajudar? Você, na tua área, você está bem, está encaixada, ou tem aquele medo, não sei com quem eu vou almoçar, todo mundo me olha estranho, como se eu fosse um ET. Então, esse encontro semanal, ele tem o objetivo da gente ouvir, Bibec, ouvir sem o ouvido da empresa, e daí com todo jeitinho filtrar e falar com o mentor, porque precisa desse ajuste. São dúvidas quando você entra, questionamento pessoal, tudo aquilo que eu deixei, você muda totalmente de um dia para o outro, ainda mais se esse emprego for full time. Você estava em casa quase o tempo todo, depois está na rua o tempo todo. Não é assim que as coisas acontecem. Então, a gente pede esse período de experiência para poder fazer um ramp-up, para poder para a pessoa ir acostumando e alguém dar a mão para ela nesse período. Não é dar a mão para ela dizendo que ela é coitadinha, que ninguém é coitadinho. Assim. Quem quer trabalhar tem que se virar e tudo. E a empresa também quer aproveitar aquele profissional que é bom, que é experiente, que é resiliente e tudo. Provavelmente entrou com um salário um pouco menor do que ele ganhava, porque ele quer voltar. Então, assim, essa relação para ser ganha-ganha, ela precisa de um intermediário. A gente não conseguiu, de uma maneira muito transparente, a gente não conseguiu vender este apoio para a empresa. Não conseguimos o ano passado inteiro, a gente tentou, porque eles não sabem nem o que é um return, eles não entendem nem o que é isso, não vê benefício. A gente mudou, está dando um passo atrás esse ano, e estamos, primeiro, dizendo o que é. Olha, isso existe fora do Brasil, olha, isso dá certo para quem experimenta. Olha, os efeitos são positivos. Vamos tentar? Tenta com 1, com 2. Então, a gente deu um passo atrás. A nossa ideia era dizer, olha, o programa de retorno é assim, a gente ensina você a fazer. Ninguém quis, de uma maneira muito transparente. Não adianta a gente vender aquilo que a empresa não quer. Então, estamos oferecendo absolutamente gratuito para as empresas essa sensibilização, para que eles entendam e comecem a ouvir falar. E daí é encher de material e caso positivo, Aliás, Ana, como você voltou e saiu, em algum momento, eu vim fazer uma gravação separada, para você falar 15 minutos, não fala o seu nome todo, não fala o nome da empresa, dizer qual foi a dificuldade de voltar. Porque a gente, quando fala... Não é nem 15 não, meio, não, mais rapidinho. 5 das coisas a gente aproveita 1 e-mail, 2, tá? Quando a gente vai na reunião com a empresa, a gente diz, olha, não dá para jogar o fulano assim. Porque até em termos de equipe, é claro que uma pessoa mais velha, mais experiente, voltando ao caso da Vivi, a gente vai entrevistar, vai gravar essa semana com autorização, uma mulher que teve uma experiência de voltar, não no Brasil, fora do Brasil, ela falou, olha, eu era a única mulher num time de 20 caras e todos tinham metade da minha idade. Claro que dá uma situação, mas havia um apoio, uma estrutura, ela deu muito certo, já foi promovida e tal, deu muito certo. Mas então, a gente precisa entender aonde essa pessoa vai entrar. Ela está sendo esperada, então a preparação não é só pegar ela e jogar. Vai chegar uma pessoa que está fora do trabalho, ela precisa provavelmente
de alguém que fique do lado, para tirar as primeiras dúvidas, não é para ser babá, não, na primeira semana, tira uma ou outra dúvida, e depois ela pega e vai embora, tá? Tatiana e Tereza, alguém quer fazer alguma pergunta antes de eu... Tá? Se vocês olharem o programa de retorno da Amazon, da Hora, o Brasil teve 2, tá? Teve a PepsiCo algum tempo atrás, eu falei com ela de novo esse ano, ela falou que está reformulando, e a reformulação não é feita no Brasil, é feita na América Latina inteira. Aí eu estou morrendo de medo como é que vai vir o programa, porque com o Trump agora a gente sabe o que vem. Mas, enfim, a PepsiCo fez, e a PepsiCo tem mais uma. Eles fizeram e não voltaram a fazer, então eu preciso entender o porquê que não voltaram a fazer. Gente, olha, um prazer enorme. Eu estou sempre disponível, vou estar extremamente bem representada com a Tainá, a Thaís e a Patrícia. Aproveitem para sugar o máximo delas com as dúvidas específicas e conta com a gente. A gente tem a missão de levar esse perfil, é uma missão. Tá? Eu falo como, enfim, eu sou mais velha que vocês, enfrentei tudo que vocês estão falando há bastante tempo atrás, várias vezes, e sempre foi penoso. E o meu retorno ao trabalho em cada uma das vezes era a reinvenção, eu tinha que mudar totalmente de área, né, começar do zero de novo. A gente quer que essa história mude, então estamos levando, é um processo lento, mas vai funcionar. Espero que não seja tão lento, tá? Porque, por incrível que pareça, o Brasil não é tão atrasado para algumas coisas. Essa questão de diversidade, que nos Estados Unidos está muita gente abrindo mão, no Brasil eu não estou vendo abrir mão. Tá? O que a gente tem que achar é a oportunidade certa e não ir pelo lado da diversidade, porque está batido, né? Ainda mais que tem vaga para cor, para gênero, para tudo. A gente tem que furar a bolha nas habilidades que vocês trazem, no que vocês conseguem dar de vantagem para a empresa. Gente, ó, vou deixar vocês. Super obrigada, tá? Patrícia, Thaís, um beijo enorme, fico disponível. Tchau, TT, obrigada. Nada, bem-vinda, Fabiana, você aproveita para falar com ela. Beijo. Um beijo. Vocês querem continuar, pessoal? Quem mais levantou a mãozinha? Tatiana falou, queria falar alguma coisa? Ou Maria Tereza, né? Tatiana, fala, Tatiana. Tudo bom, meninas? Bom dia. Bom dia. Não, agradecer, né? Primeiramente, agradecer a Be Back Now, porque desde, né, do ano passado eu venho acompanhando vocês, estou nesse processo de pausa, recolocação, é uma loucura. E há 16 anos atrás eu passei pela maternidade. Quando eu ia me pós-graduar, eu acabei me pós-graduando na maternidade, que foi fantástico, né? E de lá para cá, muitos desafios, né? Mudei de cidade, enfim, muitas dificuldades e muitas facilidades, né? E hoje eu estou justamente nessa recolocação em vários processos, vamos colocar em números, 2, 3 processos seletivos, e o que eu estou enfrentando agora pode até ser uma ansiedade, né? Mas é mais um desapontamento, porque assim, a gente se dedica à entrevista, né? Eu procuro sempre estudar antes, né, forma de falar, o que falar, enfim, estudar a empresa, e aí a gente eu vejo, né, acho que de uma certa forma do entrevistador, né, um ponto positivo, e dali passa um dia, 2 dias, 1 semana, 2 semanas, e eu acabo não tendo esse retorno. E isso, infelizmente, acaba me gerando um desânimo, né, e aí quando eu vou para um próximo processo, aí eu já fico pensando, pô, mas será que vão me dar um retorno, será que, né, vão falar que seja, né, um feedback negativo, mas justamente para eu poder melhorar, né, mas nem isso, né, nem isso ultimamente eu estou tendo. Bem, resumindo, amanhã passei por uma outra etapa de um processo que eu quero muito, eu sou de São Paulo, estou morando em Campinas já há muito tempo, e eu estou disposta, né, inclusive eu tenho uma amiga minha que é headhunter, ela está me dando umas dicas, e ela me deu um questionário só para concluir, e esse questionário me fez pensar um pouco fora da caixa, né, porque a gente acaba ficando ali acomodado, né, acho que também nesses apontamentos que eu enfrentei, enfim, de qualquer forma eu estou otimista, né, o meu otimismo, minha determinação continuam focadas aqui. Então, agradecer e continuar ouvindo vocês, que é muito válido, muito bom. Obrigada, meninas. Isso é muito importante, né, Tatiana? O seu otimismo.
Eu acho que o olhar que a gente coloca sobre o processo, sobre nós, sobre a vida, determina também muito do nosso caminho. E se for possível, né, Patrícia, a gente gosta de ver se essa pesquisa, né, que te fez refletir, pudesse ser compartilhada, compartilha com a gente, para a gente fazer esse questionamento com as outras mulheres também, né? Você disse, ela me mandou um questionário que me fez refletir. Importante a gente entender o que é que te fez refletir, talvez a gente possa trazer aqui como tema. Eu não sei se a Patrícia tem algo a falar nesse início, mas eu, ouvindo tudo que vocês têm, nesse lugar também, Tainá, Patrícia, Tereza e eu, vivemos e estamos vivendo esse processo, né? Como vocês, cada uma de nós por um motivo completamente diferente da vida, que é o que acontece com todo mundo, né? E a gente também, a Tainá é mais nova, a gente tem essa faixa etária, né? De 40 a mais. Então, mas não acontece só no 40 a mais, né? Tainá também já fez a pausa há um tempo atrás pela maternidade. A gente também descobre nesse caminho que mais de 90% das pausas são pelo maternar, né? E a gente não pode ter um peso sobre esse processo, ter um olhar, porque existe tanto aprendizado no processo, tantas soft skills que o mundo deseja tanto, o ambiente corporativo requer, e que muitas vezes eles são adquiridos no maternar, e que em outros momentos não acontece na nossa vida, né? Fala, Paty. E um ponto só que, assim, ouvindo a Tatiana, né, me remete ao que eu sempre falo para as pessoas que eu faço processo de mentoria, né, assim, o processo de recolocação, independente se você estava numa pausa, voluntária, involuntária, ele é uma maratona, ele não é um sprint, né, a gente precisa ter músculo, ter força para fazer a maratona ou a meia maratona, ou o que for, e em algum momento esse negócio vai dar certo. Né? Em algum momento a gente consegue emplacar, e aí eu mudo para o futebol, emplacar um gol, né? Mas acho que o importante mesmo é essa reflexão, né? Como a Tatiana comentou, que fez refletir o que você quer, o que você busca, seus objetivos, estabelecer um plano, quer dizer, um processo bem estruturado, como se fosse um projetinho mesmo de recolocação, né, buscando aí essas oportunidades, o programa de retorno, o apoio da BBEC Now, as posições que a gente está colocando. Então, isso tudo faz parte desse processo, que é um processo que às vezes pode ser mais rápido, mas normalmente ele é um processo mais demorado mesmo. Então, acho que essa questão do otimismo, Tatiana, como você comentou, é fundamental, né? E a gente ter clareza de que é com todo mundo, né? Não é só com a gente. De que o RH, e aí eu posso estar até falando um pouco da minha área mesmo, né? Mas, infelizmente, tem áreas, tem pessoas que não se dão esse trabalho de dar o retorno, ou se você pede um feedback, de ter o cuidado de dar o feedback, de falar e tudo. Então, não é só com a gente, não é? É algo mesmo que acontece muitas vezes no mercado mesmo, né? É uma prática ruim, infelizmente, né? Tem muitas marcas que estão mudando isso pelo seu próprio brand para reforçar a marca empregadora na nossa cabeça, mas isso acontece. Só que é diferente, né, Paty, do que bate uma pessoa mais jovem e que acabou de ficar desempregada, por exemplo, bate muito diferente na mulher britânica. O não retorno, né? Tipo assim, o não feedback dessa empresa de recrutamento bate muito diferente em nós, por tudo que a gente já falou, pela idade, pelos questionamentos, né? Porque se a gente for pensar, você vê o tema que a Tereza falou hoje, a primeira coisa foram as questões internas. O que pega em nós é a autorreferência, né? A autoimagem, a autoestima. Como é que a gente se vê nesse processo de pausa? Como a Patrícia disse, é uma maratona, ela vai cansar, né? E vou precisar respirar para retornar, mas não significa não sentir a dor muscular, né? Se a gente for fazer a analogia desse processo. E aí, como é que a gente lida, essa é a questão, como é que a gente lida, né, no dia a dia, com essa dor que parece que é invisível, né? Mas machuca toda vez que não tem um retorno. E eu
pensando em mim, a partir de mim, talvez aconteça isso com vocês, né? Eu vou projetar um pouquinho da apresentação bonitinha que a gente fez. Mas deixa eu só, a Maria Tereza tinha levantado a mão também, Thaís, para falar um pouquinho dela. Eu, na verdade, eu decidi mudar de ramo. Eu mudei minha vida por completo. Eu morava em São Paulo, sou de Belo Horizonte, morava em São Paulo, e ano passado eu decidi fazer o movimento, estou morando hoje em Portugal. E aí eu decidi fazer uma transição de carreira. Eu estava numa posição de alta executiva de uma asset em São Paulo, num ambiente, vamos dizer assim, seguro, era o braço direito do dono da empresa, porém era um ambiente que estava insalubre para mim. Uhum. Então, eu acho que é muito no que a minha xará falou no início, é a questão do autoconhecimento. O que você quer? Você quer o resultado financeiro ou você quer o conjunto de um bem-estar? Que inclui resultado financeiro, que inclui trabalho, que inclui tudo. Uhum. Entendeu? Eu acho que é muito... Eu estou gostando muito de conhecer, eu não conhecia o trabalho de vocês, a pessoa que me indicou, a Patrícia, que eu fiz coincidentemente contato com ela ontem também, eu vou encontrar com ela na sexta-feira, ele me encaminhou esse convite que vocês enviaram para ele, e aí eu falei, vou me inscrever e vou entender, vou conhecer, entender como é que é, porque eu acho que o mercado, aí falando até do ponto de vista como gestora de empresa, existe um preconceito muito grande, e eu acho que é isso que precisa ser quebrado, entendeu? Eu acho que é desmistificado, na verdade. Porque existe um mito de que a idade a pessoa fica ultrapassada, e não é por aí que a coisa funciona. Pelo contrário, Não mesmo. ela vai ter pontos positivos e negativos como quem está começando, que é muito mais novo. Uhum. Eu acho que é muito nessa linha. E um pouco do que a gente tem levado também nessa missão da BBEC Now, é que quando a gente vê, e aí a gente trabalha, Thaís, né, trabalha também com recursos humanos e com recrutamento e tudo, a gente vê o grande desafio que as empresas têm de atração e retenção de pessoas. Então, tem um desafio aí, tem uma dor das empresas, porque não conseguem os talentos que precisam, né? Não conseguem manter as pessoas engajadas da forma como gostariam, como precisariam para o resultado da empresa, né? Então, tem um desafio aí e a gente piamente acredita que esse grupo de profissionais pode atender a essa demanda. Então, tá aí, acho que é um pouco dessa riqueza do trabalho da BBEC Now, que é essa conexão de quem está precisando com outro que também está precisando. Quer dizer, é uma relação que tende a ser uma relação ganha-ganha, né? Os dois lados ganhando, bons profissionais com skills, soft skills extremamente desenvolvidos, pessoas que estão buscando, não é? Voltar ao mercado. Então, fazer essa conexão é algo que é bastante... uma grande missão da BBEC Now, né? E acho que tem a ver com isso que você está falando, né? O Rick Basalha falou sobre isso na coluna dele da Folha hoje. Falando justamente disso, da dificuldade das empresas de reterem os talentos, porque dinheiro não é tudo. Dinheiro é importante, o mundo precisa dele, mas não é isso que segura o talento. Aí falando dos diferenciais do salário emocional que eles dão esse nome. Que é justamente o que a Ana Luísa falou, da falta de respeito com a vida pessoal dela, de que ela tem filho, existe uma pessoa... As pessoas falam que uma coisa é o trabalho, outra coisa é a pessoa física, não, é um conjunto. Se a pessoa não estiver bem na vida pessoal dela, ela não vai te entregar o resultado. Isso é claro, que ela não vai conseguir pensar fora da caixa, ela não vai conseguir enfrentar as diversidades do dia a dia, que são muitas no ambiente de trabalho, independente qual seja. Sim. Verdade. Olha, para Fabiana vocês quer se apresentar também? Nossa comunidade, o link já está aqui, tá? A Maria, a Tatiana, que veio do Instagram, a Tainá colocou para vocês fazerem parte da nossa comunidade no WhatsApp e depois no LinkedIn, tá bom? Está aqui no chat. Falta alguém? Oi, Fabiana. Olá, tudo bem? Eu tô com a câmera desligada, que eu tinha acabado de chegar na rua, que fui buscar uma medicação, mas eu estou ouvindo vocês desde onde eu pude ouvir, né? Porque o link tinha mudado, né? Mas eu estou achando tudo muito interessante do que vocês estão colocando e, enfim, ratifico tudo que vocês têm colocado sobre essas dificuldades do retorno. Me identifico bastante com o que acho que cada um vem pontuando e acredito que
como a Teresa colocou, é importante a gente fazer esse trabalho mesmo, de furar essas bolhas mesmo, né? Enfim, de quebrar esses paradigmas. Eu acho que eu também estou nesse momento de fazer esse movimento, de furar a bolha, de acreditar que não tem essa questão de idade. Eu também estou vindo aí de um momento aí de uma pausa, não pela questão da maternidade, mas acho que por uma questão realmente assim de uma busca de um outro processo de carreira, né? De repensar, né? Mas assim também tenho tido muita dificuldade. Acho que esse ponto que você falou último, acho que foi Thaís, se eu não me engano, sobre o feedback, acho que é algo que pelo menos eu vejo muito aqui no Rio de Janeiro, né? A gente percebe muito aqui no Rio uma cultura que ainda precisa ser melhorada muito, né? De ter esse retorno mesmo. E eu acho que eu vejo isso, inclusive, no ambiente que eu transito assim, com outros colegas, né? De várias idades, inclusive, entendeu? Então, acho que é uma cultura que precisa ser realmente apoiada, né? Pelos outros gestores de RH mesmo, né? Eu acho que já existe. Eu estava numa empresa que eu fui alocada num projeto de RH, né? E lá, curiosamente e favoravelmente, tinha essa cultura de dar esse retorno, que eu achei muito positivo. Mas, assim, no geral, assim, do lado de cá, como pessoa que participa de processo seletivo, eu não vejo, né? Assim, acho que não vejo nem mesmo assim de enviar o currículo, enfim, aquela coisa de, olha, teu currículo foi considerado realmente, ou então, não, agora a gente vai dar seguimento com outro candidato. Então, acho que é uma cultura que precisa ser reforçada realmente. Mas eu estou achando muito rico esse debate, e eu acho que a gente tem que acreditar que ele vai avançar, sim, entendeu? É isso. Obrigada aí pela palavra. Obrigada por compartilhar. Sabe quando eu ouço quando eu ouço vocês falando de furar a bolha, que é um processo grande da BIBEC, né, de evangelização das empresas, da mentalidade, dessas culturas, da gestão, de empresas mesmo, de entenderem que é uma nova porta de entrada, um novo processo rico de ganho para essa empresa, tem um caminho que é o que a Teresa está fazendo, tentando explorar no Brasil. Mas eu penso também que isso depende muito de nós individualmente. Como é que eu estou? Por que você está falando isso, Thaís? Porque todas nós aqui temos uma carreira, uma pausa, um desejo de retorno, projetos, e também temos a nosso favor redes e a rede social, inclusive, para falar sobre. Tá? O que eu quero dizer com isso, praticamente, a gente precisa se expor e falar um pouco mais sobre essas coisas também. Se você tem um LinkedIn, fazer um vídeo sobre isso. Isso que a gente está fazendo aqui é um processo de conscientização nosso. Acho que isso aqui começa a fortalecer um pouco mais a comunidade. Eu falei para a Patrícia, eu quero ver as mulheres, eu quero conversar com elas, eu quero olhar o rosto da Vivian, da Ana, da Tatiana. Por quê? É assim que se constrói uma comunidade. Né? Com as dores sendo ditas, e eu sabendo, Maria Tereza, eu lembro dela, aquela bonita do cabelo enrolado. É assim que a gente faz, né? A gente precisa disso aqui, a gente vai ter muitos outros encontros assim. Eu quero que vocês sempre estejam com a gente, né? E que a gente possa desenvolver isso. Mas eu acho também, gente, que precisa a começar em nós, sabe aquela coisa? A começar em nós também. Então, se eu tenho espaço, de alguma forma, numa roda de conversa, em algum convite, na minha rede social, eu preciso falar um pouco sobre isso. Para que quando a BIBEC chegar, ou quando outros movimentos acontecerem, eu também já estar fortalecendo isso. Eu não sei a visão que vocês têm sobre isso. Eu sempre tento falar nas redes sociais da importância, ou compartilhar conteúdo, né, Patrícia, sobre isso. Uhum. Acho que é legal. Vocês... Desculpa. Vocês já estão participando dessa comunidade do WhatsApp, já está todo mundo lá? A gente botou os links aqui para a quem porventura não estiver, seguir, tá? Tá. Então,
Aí hoje mesmo eu coloquei alguma coisa que eu achei bem interessante no Instagram, que acho que pode ajudar a todas nós, né? Que são leituras rápidas, né? Outro dia uma pessoa comentou ali, poxa, a gente já está tão sobrecarregado, já tem tanta coisa para fazer, esses processos seletivos, eles são morosos, né? Então, por vezes, a gente já se sente muito sobrecarregado, então vamos colocar aqui coisinha rápida, né? E eu pessoalmente gosto do Instagram porque são também assuntos Pílulas, rápidos, né? Não pílulas. são pílula, não é. Se você quiser, você entra mais a fundo naquilo, mas senão hoje tinha um assunto bacana que eu achei que poderia ajudar todas nós, né? Pensando nessa questão da gente ser verdadeiro e tudo. Então, se vocês tiverem assuntos que vocês achem que possa ser interessante para as outras pessoas, né? Nesse mesmo processo, coloquem lá também, provoquem, coloquem perguntas, vamos aí buscar uma ajuda mútua nesse processo todo, né? Então fica aí o nosso convite, Ô, Vivek. Paty, eu quis compartilhar um pouquinho da nossa apresentação, para a Uhum. gente não perder um pouco. E também, a gente já conversou muito, né? Isso talvez já não faça mais sentido, mas eu não sei se você esperava por esse papo agradável, mas que bom que está sendo assim, né? A gente queria muito isso mesmo ouvir. A perspectiva de vocês em relação à pausa, sabe? E Uhum. se não Uhum. responderam, essa perspectiva a gente entende um pouco como está, mas a gente quer ouvir muito mais sobre a perspectiva de vocês. Também, tô achando moroso, eu acho que vai dar certo esse ano. Alguém tem algo sobre perspectiva para compartilhar com a gente? Aí, que tipo de assunto que quer ouvir, o que acha que é Exato. mais enriquecedor, isso tudo, né? Porque logo em seguida a gente vai falar, ainda temos alguns minutinhos aí, a gente queria Uhum. falar um pouquinho de carreira também. Porque isso baliza a gente, né, Patrícia? Até o conteúdo que a gente vai compartilhar com vocês. Então, Uhum. assim, ao compartilhar, também a gente espera engajamento. Esperamos que você compartilhe também, é uma comunidade. Você viu uma coisa interessante como essa que você viu no jornal hoje, compartilha com a gente, entendeu, Tereza? Coloca lá, por favor. Isso fica como assim, um dever de casa para a gente. Que perspectiva? O que eu quero ouvir? Esses encontros dessa forma de bate-papo é legal para vocês? Vocês gostam mais de tipo de aula ou de troca? Eu acho que a troca é muito enriquecedora, né? Porque a gente ouve o outro, né? Não só uma pessoa falando. E aí, como a Patrícia falou sobre carreira, a gente pensa que carreira não é uma sequência de empregos. E é o que a gente falou, é uma jornada, né, que envolve muito aprendizado, crescimento, desenvolvimento pessoal, todas as experiências, habilidades que a gente vai requerendo ao longo da vida, e as aspirações que vão mudando a trajetória ao longo da vida. E isso significa, às vezes, a pausa. Né? Que coisas aconteceram na minha trajetória, que é única, que estão moldando o meu presente e que vão moldar o meu futuro e que precisa ser considerado, né, para onde eu quero ir, o que é que eu quero fazer nesse futuro. Eu preciso considerar a mim, né, nesse processo como um todo. E óbvio que a gente sabe, e muito mais com as mulheres, que muitos são os motivadores da pausa, como a Tereza falou no início, né? Eu tive que cuidar de mim, tive que cuidar de um parente, cuidar de uma cidade, quis fazer um sabático, um mochilão, ou fui demitida, maternei, muitos são os motivos. Então, mas, independente dos motivos que começaram, todas que ela vê fora do Brasil, porque ser humano é ser humano em qualquer lugar, o retorno traz muitas dúvidas, né, inseguranças. Então, a gente se questiona muita coisa, né? Não só essas aqui, mas como é que eu me reconecto à minha carreira? Será que eu devo voltar para aquela carreira? Minhas habilidades ainda são relevantes? Às vezes na pausa, e eu acho que a pausa ela é muito importante para reflexão, inflexão e reconexão, para eu saber, eu quero voltar para o ponto que eu estava antes da pausa? Quero voltar para a mesma carreira, mesmo cargo, outra coisa? Quero me redescobrir em outra área? A pausa, você está trabalhando, você não pensa muito nisso, mas a pausa faz você perceber isso, inclusive às vezes descobrir habilidades que você não tinha nesse processo. Hoje pela manhã, e aí o algoritmo, né, das redes sociais vai trazendo o conteúdo que a gente pesquisa, e aí eu vi um vídeo muito interessante, que é uma mulher, depois eu vou compartilhar, salvei para poder compartilhar na comunidade com vocês. A mulher joga uma outra do penhasco dentro de uma correnteza, um rio lindo, ela só confia no processo, no fluxo, ela jogou. Pessoa. Só que nesse processo de jogar,
A pessoa fica se debatendo demais, até que ela entende que ela vai boiar, né? Vai entrar num fluxo e vai chegar num lugar seguro. Tem areia, então ela pode sair. E aí a legenda dizia assim, bem antes de eu entrar aqui que eu vi, às vezes, confiar no fluxo, no natural, no processo, te leva para casa. Bom, te levar para casa significa que muitas vezes, às vezes, a pausa vai te conectar a algo que você poderia ter, como a Teresa disse, estou num outro momento, descobri uma outra coisa, estou fazendo outra coisa. E, às vezes, aquele mundo corporativo não nos faz perceber isso. Será que, às vezes, a pausa não vai te levar para uma casa onde você deveria estar há muito tempo? São reflexões importantes da gente fazer. Será que eu estou me debatendo ainda nessa água turbulenta? Ou eu deveria pausar nesse rio para que ele me leve para um fluxo fluido? Eu não estou vendo vocês, mas estou ouvindo barulhinho. Vou sair aqui para ver. A Maria Tereza está querendo falar alguma coisa, Thaís. Pode falar. Eu acho, Thaís, que não é só o meio corporativo que engole a gente, para a gente Sim, se perder onde que a gente estava. Eu acho que é a vida como um todo. é Se a verdade. gente não parar e olhar para a gente 5 minutos por dia, independente da vida maluca que a gente tiver, a gente não consegue entender o que realmente a gente quer e o que realmente a gente está precisando. É Eu o que a acho que, gente importa, né? assim, é, não só o meio corporativo, eu acho que a vida, a gente naturalmente como mulher, tende São muitos a querer papéis, assumir né? tudo, a fazer tudo e achar que tem que dar conta de tudo, e na verdade a gente não tem que dar conta de tudo. Primeiro a gente tem que dar conta da gente, aí a gente dando conta da gente, a gente consegue administrar o resto. O fato, eu falo para todo mundo que a Patrícia e eu, a gente faz mentoria feminina, você é a pessoa mais importante do mundo. Você precisa estar bem, até para toda a tua família, todo o restante, estar bem. Senão as coisas não vão funcionar. E a palavrinha mágica, a palavra que eu trabalho há anos, e que eu acredito muito, é o autoconhecimento que você trouxe também. Sem autoconhecimento, sem saber, peraí, essa sou eu gosto disso, não gosto disso, para esse lugar eu não vou, isso é muito importante. Os meus sims e os meus nãos. Né? Eu saber onde eu devo calçar, onde eu devo pisar, é muito importante para eu ser feliz. Porque a autorrealização é muito importante na vida e na carreira. E aí que a gente fala, né, que dá o tema do nosso encontro, que é sobre a reinvenção. Que a pausa é um processo de reinvenção. Né? E também pode ser sobre, mas não é só sobre mudar de carreira. Mas é a tal da adaptabilidade, da mentalidade adaptativa a novas realidades. E construir um caminho que vai trazer alegria, satisfação, autorrealização, que tenha a ver com o seu propósito. Às vezes a pessoa morre sem descobrir o propósito da vida, vai seguindo, às vezes sem trabalhar por propósito, né? E é o que a gente acredita que cada experiência da vida, ela vai ser um ativo para a sua nova carreira, para o seu novo desafio, que pode não ser carreira. E a gente fala assim, às vezes no meio do caminho a pessoa não volta, mas ela decide empreender. E isso é um novo processo, que pode acontecer com muitas pessoas, né? Não vai ser aquela carreira linear, né, Paty, que a gente fala. Porque a pausa, estou ouvindo o barulhinho, já vou dar a voz. A pausa, o Return está numa carreira em U. Essa carreira em U é a carreira que a gente vive agora. O que é a carreira em U? É a pessoa que está pronta para voltar, está vivendo um processo particular. Vamos pensar na letra U? São 2 montanhas e um vale, certo? Então, quando a gente reflete sobre isso, é isso. A gente estava, às vezes, no alto, há um vale, e que a gente quer voltar, estar na alta de novo. E esse vale ensina muito. Não é um vale de tristeza, é um vale de descer para refletir, pensar, viver o que era preciso ser vivido, e agora a gente quer emergir, né? Então, esse processo que a Bibec faz, o processo que a gente está falando aqui, é de imersão para emersão, para eu voltar mais fortalecida, transformada, talvez por um outro fluxo de vida, empreender ou não na carreira, mas é preciso viver o momento para eu sair desse e voltar para onde deveria. A gente não sabe que lugar é esse que deveria, mas é um outro lugar. Quem gostaria de falar que ouviu o Mas barulhinho? eu queria só
a gente tem mais 2 minutinhos, então acho que vamos fechando, Thaís. Sim, Acho que a gente pode depois mandar o último slide aí, esse para daí a elas, gente né? manda para vocês, a gente compartilha. Pode passar. A gente compartilha com vocês lá no grupo do WhatsApp para ajudar aí nessa reflexão, mas só para a gente fechar aí que temos 1 minuto. Tem algum ponto aí para fechar, Thaís ou meninas? Não, eu Só pra queria gente saber seguir delas aí. também, como é que... Bom, isso aqui eu vou mandar para elas, mas tem um último, eu vou parar a partir daqui, para poder olhar para vocês. Nós vamos compartilhar o último slide, que é um slide de estratégias e dicas. Você pode ir lá e falar assim, mas essas eu já conheço, ou leio, mas o que eu sempre falo, Patrícia, é o seguinte, é preciso ler e agir com intencionalidade. Você leu aquilo lá, você vai ler isso que a gente vai mandar para você, mas realmente você vai parar para fazer com intenção? Porque apenas ler não faz nada por nós, né? Elere, desse primeiro item aqui, que é a estratégia, que é a dica, o que eu já fiz, o que eu fiz de verdade, né? Saber as minhas habilidades, o que eu gosto, fazer uma SWOT de mim mesma, dizer, cara, minha fraqueza está aqui, como é que eu desenvolvo? Será que a fraqueza não está deixando eu voltar? Olhar para a gente com um olhar positivo, amoroso, né? E de desejo de futuro, né? Do que eu quero. E a última dica que vocês vão ver lá, que eu acho que é muito importante para a gente finalizar, e a gente quer ouvir vocês como é que foi esse bate-papo, é ser aberto ao novo. É muito importante, gente. Qual é esse novo? Para cada uma vai ser diferente, mas é preciso ser flexível e aberto ao novo que a vida vai trazer também para a gente. Tá bom? Queremos ouvir vocês aí, como é que foi esse encontro para vocês, para a gente prototipar. Prototipamos para a gente fazer outros, né? Rapidinho, uma palavrinha rápida para a gente não passar muito aí do horário. Vale, Maria. Diga lá, Tereza. Foi muito bom, eu acho que essa troca com visões diferentes traz pra gente, enriquece cada vez mais, e é o que a Thaís falou. Te mostra a mesma coisa, que às vezes você já escutou, mas você deixou passar alguma coisa porque você estava desatento, ou porque no momento você não estava preparada para entender aquilo ali. Exato. Eu achei muito bom. Boa. Obrigada. Mais alguém, menina, gostaria de compartilhar conosco? Tatiana, quero desejar sucesso no seu processo, que você está fazendo essa semana aí, vai dar tudo certo, compartilha com a gente. Estamos torcendo por você. Muito obrigada. Eu quero agradecer mais uma vez a todas vocês, a comunidade. Vamos furar essa bolha juntas, com certeza, fazer a diferença aí. Obrigadão. E olha, menina, agora vocês aqui, ó, já toda reunião, eu quero ver o rostinho de vocês, hein? Aqui já começou, a gente tem que convidar outras, convidem nas suas redes sociais, porque com certeza todas nós temos uma outra amiga na pausa, né? Ou amigo, né? Amiga, né? porque eu estou falando hoje, dia, celebrando aqui o Dia das Mulheres, que a gente está fazendo isso, né? Mas é isso, convide qualquer pessoa na pausa para estar conosco. Isso é uma educação, é um processo de educação social também. Rapidinho, eu tenho uma grande amiga, eu posso convidá-la para a comunidade do WhatsApp? Sim, com certeza. Tá, obrigada. Oi, Ana, fala com a gente. Oi, obrigada. E nós vamos ficar sabendo dos próximos encontros através desse grupo de WhatsApp ou como que é? WhatsApp e também a comunidade no LinkedIn. Tá. Tem os dois ambientes. Na comunidade do LinkedIn a gente coloca vagas semanais, que a gente faz curadoria, e treinamentos, né? Treinamentos que a gente sugere que são gratuitos ou com custo baixo e que a gente acha que são importantes. Então, lá a gente compartilha um pouco mais de conteúdo, acho, né? E no WhatsApp a gente fala de coisas mais rápidas, um questionamento, um compartilhar, alguma coisa assim. A Thaís sempre fala, tem aqui as vagas, a Thaís também, enfim. A gente sempre busca aí fazer disso mais dinâmico, né? Então, fiquem à vontade aí, por favor, participem para a gente se apoiar aí nesse processo, né? E sobre ser dinâmico, o convite que a gente faz faça, poste também, comente para a gente, que vai enriquecendo todo o ambiente. A comunidade precisa estar lá aquecida para a gente também se sentir apoiado ao continuar, porque nós somos seres humanos, gente, os seres humanos são relacionais, e a gente precisa de troca.
está fazendo sentido para as pessoas, para a gente também continuar, concordo? Então, a gente conta muito, muito com vocês também. Né? Viu uma coisa legal, compartilha, viu um conteúdo nosso, olha, que legal, eu li, faz sentido também. Não faz sentido, não precisa concordar, mas é importante que a gente esteja unido nesse processo de crescimento mútuo, tá bom? Muito obrigada, né? Tá bom? Pessoal, Obrigada. em nome aí da Back Now, eu, Thaís e Tainá, né? Agradecemos aí a Aqui é um sorriso bonito. Obrigada, gente. Vamos tirar um print, um sorriso bem bonito aqui, ó. Um print. Sorri! Obrigada, gente. Até a próxima. Obrigada, tá bom? gente. Tchau, tchau. Tchau.